Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Fera da Matemática e na aula de hoje nós vamos falar sobre classificação de ângulos. Mas antes de iniciarmos aqui a nossa aula, gostaria que você desse um like aqui embaixo, tá? Se inscrevesse no nosso canal e ativasse o sininho das notificações, ok? Então vamos para o slide. Então, pessoal, nós estamos aqui com os slides, tá? E a nossa aula de hoje é sobre classificação dos ângulos. Tá? Para a gente entender melhor aqui, nós vamos entender aqui o conceito de ângulos, tá bom? Então, chama-se ângulo a região entre duas semirretas que partem de uma mesma origem, tá? Podemos dizer ainda que o ângulo é a medida da abertura de duas semirretas que partem de uma mesma origem, tá bom? Então é o seguinte. Então, o que é ângulo? Ou seja, é a abertura aqui, ó, entre essas duas semirretas, tá? Então, essas duas semirretas aqui, ó, elas são marcadas por um ponto, tá bom? Esse ponto aqui é a origem, como diz lá no contexto de cima. E aqui, esse ponto aqui é chamado de vértice, ok? Então, a vértice aqui deste ângulo é a vértice O, tá bom? E saindo aqui da vértice, nós temos duas semirretas. Ou seja, nós temos aqui a semirreta A e a semirreta B, tá bom? E a semirreta B, ok? Então, essas semirretas, elas são chamadas de lado, tá? Ó, lado B e aqui eu tenho o lado A, ok? Então, para me representar que esse ângulo aqui, ó, seria o quê? Seria o lado A, vou na ordem alfabética, tá? Lado A, tá? A vértice do ângulo aqui, ó, tem a letrinha O, geralmente a vértice é acentuada, tá? E o lado B, tá bom? Então essa aqui é a minha representação desse ângulo, ó. É o ângulo AOB, ok? Pessoal, falando de ângulo ainda, aqui nós temos a classificação dos ângulos, tá? Então nós temos aqui 4 tipos de ângulo. Nós temos o ângulo agudo, temos o ângulo reto, o obtuso e o raso, tá? Então vamos entender agora como cada um se classifica, porque eles recebem esse nome. Primeiramente aqui vamos com o ângulo reto, tá? O ângulo reto é um ângulo que tem a medida de 90 graus, tá? Exatamente 90 graus. Então um ângulo que tem, ó, esta abertura e mede 90 graus, ele é chamado de ângulo reto, tá? Tem que ser exatamente 90 graus, tá? E ele também é conhecido por esse quadradinho aqui na sua abertura, ok? Outro ângulo que nós vamos aqui definir com vocês é o ângulo agudo, tá? Então, o que é um ângulo agudo? É um ângulo que tem a medida menor do que 90. Aqui, por exemplo, ó, vamos dizer que esse ângulo aqui tem 70 graus, tá bom? Então, o que você observa? Se esse ângulo aqui, ó, é menor do que 90 graus, então ele é chamado de ângulo agudo, tá? Então, o que é um ângulo agudo? É um ângulo que vai de 1, tá bom? De 1 grau a 89 graus, tá bom? A 89 graus. Ou seja, isso é um ângulo agudo, tá bom? Ou seja, um ângulo agudo tem que ser menor do que 90, tá bom? E um ângulo obtuso, o que é um ângulo obtuso? É um ângulo que é maior do que 90. Digamos aqui que eu tenho aqui um ângulo de 130 graus, ok? A abertura desse ângulo aqui, ó, estou dizendo para vocês que essa abertura aqui é igual a 130 graus. Então, observe que 130 é maior do que 90, por isso que ele é obtuso. Então, o que é um ângulo obtuso? Um ângulo obtuso é que tem a medida maior do que 90, ou seja, ele vai de 91, né? Vai de 91, ok? Até 179 graus, tá? Se ele for de 91 até 179, esse ângulo é chamado ângulo obtuso, ok? Se passou de 179, nós vamos para o ângulo de 180 graus, que é o ângulo raso, tá, gente? Então, o que é um ângulo raso? O ângulo raso é esse ângulo bem aqui, tá, gente? Então, um ângulo de 180 graus é chamado de ângulo raso, tá? Esse ângulo raso, observe aqui que esse círculozinho aqui, ó, aqui é como se fosse uma circunferência, tá? Como se fosse uma circunferência completa, tá? E a minha reta aqui, ó, partiu essa circunferência ao meio. Ou seja, o ângulo raso
é que mede a metade de uma circunferência, ó, essa aberturazinha aqui, ó, tá bom? Por isso que ele é chamado de um ângulo raso, e ele mede 180 graus, tá bom? Então, só para a gente definir melhor, aqui as noções, ó, um ângulo reto é um ângulo que mede 90 graus, exatamente 90 graus. Os ângulos que medem menor do que 90 são chamados de ângulo agudo, os maiores que 90, obtuso, e um que mede exatamente 180 é chamado de ângulo raso, ok? Ó, então observe aqui que nós vamos ver agora aqui as medidas de ângulo, tá bom? Então aqui nós temos um transferidor. Transferidor é o nome desse instrumento aqui que nós usamos para medir os ângulos, tá bom? Observe que ele é um círculo, tá? Ele é um círculo, tá bom? E um círculo, uma circunferência dessa completa, ela mede, ó, 360 graus, tá bom? Então o círculo completo é igual a 360 graus, tá bom? Se eu fosse passar aqui uma volta aqui ao redor desse transferidor aqui, ó, ou seja, significa dizer que eu tinha dado uma volta de 360 graus, tá bom? Então ele serve para nós medirmos os ângulos. Então veja bem aqui, ó, o transferidor aqui, ele vai nos dar as seguintes medidas, né, ó. Se eu quisesse medir aqui um ângulo de 20 graus, o que eu ia fazer? No meu transferidor, ele tem aqui um pontozinho central, tá? Se eu quero um ângulo aqui de 20 graus, eu ia sempre passar aqui, ó, para o meu lado direito uma seta, ou seja, que era direcionando aqui para o zero, ok? Tá bom? E se eu queria de 20 graus, aí essa minha setinha, eu ia procurar aqui, ó, 0, 10, 20. Então, eu ia até aqui no 20, ó. Tá bom? Ou seja, quando eu tirasse o transferidor do meu caderno, ia formar aqui um ângulo de 20 graus, tá? Se eu quisesse um de 90, novamente eu ia aqui, ó, botar aqui meu pontinho, ia sempre começando aqui pro zero, ia direcionar uma seta pro lado pro zero, e ia procurar o número 90, ó. Então 90 tá bem aqui, tá? Então eu desceria aqui uma reta, ó. Tá bom? Ou seja, aqui ficaria um ângulo meu de 90 graus. Ok? Mas vamos entender aqui melhor. Então, pessoal, como eu acabei de falar para vocês aqui, ó, uma circunferência, ela é igual a 360 graus, tá bom? Uma circunferência completa é igual a 360 graus. Então, para a gente entender melhor aqui, ó, digamos que aqui eu tenho aqui um aluno, tá? O Felipe, digamos que o Felipe está bem aqui, tá? E o Felipe quer dar uma volta completa ao redor desse círculo, tá? Ó, se ele der uma volta aqui completa em torno desse círculo, tá? Quando ele chegar novamente aqui, ó, no ponto de partida que ele saiu, tá? Ou seja, ele deu uma volta de 360 graus. Então vamos entender melhor aqui. Então vamos aqui, ó. Aqui eu tenho um círculo completo. Esse círculo completo aqui, ele é igual a 360 graus, tá bom? Tá bom? A metade de um círculo, digamos que se eu passasse aqui uma reta aqui, tá? E essa parte aqui eu tirasse ela, ó, eliminasse. Ou seja, ia ficar apenas essa parte aqui de baixo, não era? Não era? Ou seja, quanto que é a metade do círculo? 180, tá bom? Por isso que aí vem a questão dos ângulos obtusos, tá bom? Mas digamos que se eu tirasse aqui, ó, se eu passasse aqui essa reta, começasse apenas essa fatiazinha aqui, ó, tá bom? Esse aqui eu eliminasse, esse aqui eu apagasse, ok? Se eu apagasse aqui, tá bom? Então o que que acontece? Ia ficar apenas essa partezinha aqui, ó, tá? Ou seja, ia ficar apenas este ângulozinho aqui, tá? Esse ângulo aqui, ó, seria o que, ó? Porque se eu passasse essa reta aqui, fosse direto, fosse a metade, era 180. Então eu tenho a metade de 180 aqui. Quanto é a metade de 180? 90. Não é isso? Beleza. Então vamos aqui, ó. Vamos dizer que eu peguei esse meu círculo aqui, tá bom? E parti ele em 4 partes. Ou seja, um círculo eu sei que tem 360, tá bom? É como se fosse uma fração, tá? Então eu já sei que cada pedacinho desse aqui, ó, é igual a 90 graus, tá bom? Cada pedacinho desse aqui é igual a 90 graus, tá bom? Então, o que que acontece? Para mim saber as medidas dos meus ângulos, geralmente lá nos nossos livros, né, nas nossas questões, ele pergunta, ó, quanto que é um quarto
quarto de uma volta? Quanto que é um quarto de uma volta, né? Um quarto de uma volta. Então, um quarto de uma volta seria o quê, ó? É como se fosse uma fração inteira, tá bom? E aí só é um quarto, ó. Só é uma pequena parte. Ou seja, um quarto de uma volta é igual a quantos graus? Ó, um quarto é igual a 90 graus, tá bom? Se perguntasse quanto que é um meio de uma volta, um meio de uma volta é igual a quantos graus? Um meio de uma volta, ou seja, é a metade, né? Um meio é a metade. Então, quanto é a metade de uma volta? Ó, 90 mais 90, ou seja, é igual a 180 graus, ok? 180 graus. Se perguntasse quanto que é um terço de uma volta, um terço seria 3 partes, não? Ó, quanto que seria um terço de uma volta? Ou seja, eu ia pegar 3 partes, porque o denominador é 3, ó. Ia pegar, ó, 90 mais 90 mais 90, que vai dar igual a quanto? Um terço de uma volta, 3 vezes 90, vai dar igual a 270 graus, tá bom? Ok? Se perguntasse quanto que é uma volta inteira, uma volta completa, uma volta é igual a quantos graus? Ó, 360, eu ia pegar as 4 partes, ok? Então a volta completa é igual a 360 graus.